Fala, viajantes! Cê tá bom? Olha isso aqui atrás de mim. Prédios enormes, a maior parte deles estão vazios, inacabados e fantasma. É como se tivesse construído uma cidade gigante, mas sem gente para ocupar. O plano era transformar essa cidade em um grande centro de cassino, quase uma Las Vegas da Ásia. Só que o sonho desmoronou e o que sobrou foi isso aqui, uma cidade fantasma moderna no Camboja. Prédios novos, mas vazios, riqueza construída às pressas e abandonada do mesmo jeito. Eu tô em Sihanoukville, sul do Camboja. Se liga nesse cenário, arranha-céus erguidos às pressas, cassinos, obras que pararam no meio. E sabe o que é o mais louco? Isso tudo aqui cresceu em poucos anos e desabou quase da noite pro dia. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que os chineses vieram para cá, como essa cidade virou sinônimo de cassino e aposta online e o que detonou a bolha e como ela tenta se reerguer hoje. Bora entender essa história por trás desses prédios fantasmas. Até uns 10 anos atrás, essa cidade era vibe totalmente diferente. Praia simples, mochileiro, pousada baratinha, nada desses prédios. Mas aí começaram a chegar os investimentos da China e a cidade mudou de escala. Em pouco tempo nasceram hotéis, resorts e, claro, um monte de cassino. Foi rápido demais o boom. O boom tinha endereço certo para acontecer. Aí você deve estar se perguntando, e por que a China iria se interessar por essa cidade? Simples, 3 motivos claros. Jogo. O Camboja tinha um ecossistema de cassinos muito mais permissivo do que a China, e o online floresceu por aqui. 2. Logística. Sihanoukville tem o único porto de águas profundas do país, porta de entrada e saída do comércio cambojano. Isso puxa infraestrutura, gente e dinheiro. E o terceiro motivo é que aqui nasceu um grande polo industrial. Foram construídas dezenas de fábricas que chegaram a empregar mais de 30 mil pessoas. Era a vitrine perfeita para os chineses mostrarem que não era só cassino. Aqui também tinha indústria, comércio e emprego real. Junta tudo isso com um terreno barato, aprovações rápidas e aquela euforia de vai virar a nova Macau. Pronto, receita perfeita para a explosão. Macau na China, conhecida como a capital mundial dos cassinos. Para você ter ideia, viajante, em 2000 superou Las Vegas em faturamento de jogo, só para você ter uma base. Essa cidade cresceu mais rápido do que podia digerir. Vieram os cassinos, os prédios, o dinheiro, mas a base nunca acompanhou. Muitos desses prédios ficaram no meio do caminho, não porque o povo foi embora, mas porque o capital mudou de direção. A cidade seguiu viva, só que o ritmo que sobrou é outro. Entre obras paradas e hotéis em reforma, ainda tem escola, mercado e moto passando. Só que o contraste é bizarro. Prédios novos, placa em chinês e poucos rostos nas calçadas. É o tipo de lugar onde você percebe que o boom não acabou, ele só mudou de direção. O investimento agora é mais discreto, mas o efeito da bolha ainda aparece em cada estrutura vazia. Na prática, o turismo real não acompanhou o tamanho das obras. Muita coisa foi levantada apostando no jogo online e em fluxo de dinheiro que não dependiam de praia, pôr de sol e barzinho cheio. Era aposta no digital e no pique da especulação. Construir, revender, multiplicar. Em 18 de agosto de 2019, o então primeiro-ministro assinou uma diretriz. O Camboja parou de emitir novas licenças de jogo online e não renovou as existentes. Na prática, o online foi banido ao virar do ano.
e boa parte do dinheiro que sustentava a festa sumiu. Muita gente conectada ao setor foi embora rápido e Sihanoukville sentiu forte. A pressão veio em grande parte de Pequim, que estava cortando o alvo em cidadãos chineses por plataformas no exterior. Tipo assim, aqui você não pode, mas lá fora em outro país também não. Quando o online caiu, o castelo de cartas balançou. E aí, 2020, pandemia, fronteiras fechadas, turismo no chão. Resultado, projetos congelados, cassinos fechados, hotel cortando equipe e um estoque de torres incompletas que você pode ver até hoje. Depois que o caos passou, o ritmo aqui mudou. As construções ficaram, mas a pressa foi embora. O tempo parece correr diferente, como se a cidade tivesse aceitado o próprio ritmo. No final do dia, quando o sol desce no pier e o vento acalma o mar, você consegue entender que o Camboja tem esse poder. Mesmo quando tudo desaba, sempre existe um jeito de continuar, de viver no tempo que sobra e de encontrar beleza até no que ficou inacabado. Hoje a cidade respira por outros pulmões e tem um detalhe que explica por que os chineses vieram parar aqui, o porto de Sihanoukville. Ele é o único porto de águas profundas do Camboja e por aqui passa quase 70% de todos os contêineres do país. Isso faz essa cidade uma espécie de pulmão logístico. Tudo que entra no Camboja passa por aqui. Roupa, equipamentos eletrônicos, tudo passa por essas águas. Foi justamente esse porto que chamou a atenção da China. Não era só cassino e turismo. Aqui também dava para encaixar o projeto da nova Rota da Seda, trazendo fábricas, zona econômica especial, comércio direto, ou seja, tinha lógica econômica real por trás do boom. E é também um porto que hoje mantém a cidade viva. Enquanto os cassinos apagaram, enquanto as torres ficaram fantasmas, o porto continua ativo, movimentando carga, gerando emprego e segurando a cidade de pé. Sem ele, talvez essa cidade já tivesse virado só uma lembrança do colapso chinês. Além do porto, a cidade também ganhou uma zona industrial enorme, construída com apoio da China. Aqui funcionam dezenas de fábricas que produzem roupa, eletroeletrônico e empregam algo em torno de 30 mil pessoas. Esse projeto foi pensado como um exemplo de parceria internacional. Os chineses entram com o investimento e a infraestrutura e o Camboja com a mão de obra e o território. Na época do boom dos cassinos, essa parte quase não aparecia, mas é justamente o que manteve a cidade de pé depois do colapso. Enquanto os hotéis fecharam e os arranha-céus ficaram fantasmas, as fábricas continuaram funcionando, pagando salário e movimentando a economia local. Ou seja, se de um lado a cidade tem a cara de fantasma urbano, do outro ele ainda respira com esse lado indústria e logística, que mantém muita gente aqui trabalhando todo mês e ganhando seu suado em dinheiro. O contraste não é detalhe, é o retrato. De um lado, prédios abertos, pó, ferrugem, obras paradas. De outro, resorts prontos, paisagismo impecável e silêncio. É o tipo de lugar que parece funcionar, mas não respira. Um lembrete de que nem todo progresso vira movimento. Tem noção que um lugar desse, esses quiosques, esse hotel, não tem uma pessoa, tá vazio, não tem ninguém. E parece ser um hotel muito massa. E aí, viajante, você encararia passar um dia em uma cidade assim, meio que fantasma? Esses prédios mostram o que o dinheiro constrói quando não tem ninguém para usar. É o retrato de um projeto que não falhou por falta de recurso.
mas por excesso de ambição. A pressa em erguer o futuro deixou o presente vazio. De longe, tudo parece grandioso. Mas quando você chega perto, o que tem é vidro fechado, eco, silêncio. O luxo virou fachada. O tipo de cenário que tenta esconder o que já desabou por dentro. Parece até cenário de filme, mas não é. É essa cidade aqui em 2025. Olha o baita do prédio. Não tem ninguém. É muito doido. Essas estruturas não são só concreto parado. São o rastro de uma corrida que passou do limite. Cada andar vazio é lembrança de uma aposta que não deu retorno. Os projetos eram grandiosos, mas o dinheiro foi embora antes de chegar à vida. E no fim, o que fica é isso: uma cidade feita de tentativas que não encontraram gente para viver dentro delas. Parar por aqui foi importante para mim. É ver o outro lado do Camboja, o que o dinheiro rápido constrói e o que ele não sustenta. Agora eu sigo para um outro lugar por aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então se liga nos próximos vídeos, viajante!